Olha, aqui nesta vida somos todos nós estudantes. Nesta vida não existe ninguém que seja mestre. O único mestre que já esteve aqui nesta terra, o único indivíduo que esteve aqui nesta terra, que foi considerado mestre, foi o Nazareno. Aí a gente fica se questionando o que é que leva, na verdade, o ser humano, né? O que é que leva, na verdade, o indivíduo buscar enganar o outro, mentir para tirar proveito do outro. O que é que leva o ser humano a não querer estar no mesmo nível que o outro? O que é que leva o ser humano que de maneira desonesta quer ultrapassar o outro? E é o que nós mais assistimos na vida. Por incrível que pareça, você roda e vira e sempre cai na mesma balança, não é? Existe, por assim dizer, uma insatisfação. O indivíduo tem um que é dois, tem dois que é três, tem três que é quatro, tem quatro que é cinco, né? Estou falando isso do ponto de vista material, ou de títulos, do ponto de vista essencial, que é aquele que eu venho repicando sempre que posso, né? Nós estamos falando de moral. É muito difícil você se dar conta de que as pessoas querem se pontuar do ponto de vista moral. Não existe um concurso que a gente possa medir a graduação do nível moral do indivíduo. Existem vários adágios populares, né? Em terra de cego, quem tem bolha é rei, né? Então nós vivemos sobre a égide de um sistema ainda muito equivocado. Vivemos sob a égide de que pira um pouco o meu primeiro, não é? Eu penso que não é bem por aí. Eu imagino que no momento em que estivermos todos nós respeitando as diferenças, né? O mundo será bem melhor. As nossas vidas serão mais amorosamente vividas. Aí vem a pergunta que não quer calar. O que é que leva o indivíduo a imaginar que ele possa ou que ele deva se sentir melhor que o outro? O que é que, veja a pergunta, o que é que leva o indivíduo a imaginar que ele queira se sentir melhor que o outro? Primeiro, isso já mostra uma inferioridade moral. Porque todos os indivíduos, eu, você, todos nós que estamos, que ainda somos usuários de um corpo físico, inequivocamente vamos terminar na cova. Inequivocamente vamos terminar em uma gaveta. Então, quando nós imaginarmos assim, nós vamos tomar consciência de que somos todos iguais perante as leis divinas. E aí eu acho curioso como eu percebo, que muitos pseudo-sábios querem se colocar como o último biscoito da lata. Ao invés de exercer a humildação, como nos convida o professor Hermógenes, querem exercer o egoísmo, o ególatra, aquele que tem que ser primeiro em tudo. Isso, em termos de psicologia, tem outro nome.
muitas vezes, o excesso de carência de todas as ordens, né? Carências de amor, carências de afetos positivos, carências de boas companhias, carência de comida, carência, muitas vezes, torna o indivíduo, o faz revelar-se como um grande ególatra, um indivíduo que só pensa em si, um indivíduo que tem uma oportunidade única na vida de fazer o bem a todos, mas ele não o faz, que ele pensa primeiro no seu umbigo. E aí nós vamos pelejando, né? De década em década, de século em século, surgem. Eu gosto muito de falar isso, né? Já tivemos o Império Romano, o Império Otomano, já tivemos o Império da Grécia, já tivemos o Império, já tivemos tantos impérios que hoje nada mais são do que páginas de livros. Então não dá para a gente ainda pensar em um império da, da igualdade, não dá para a gente pensar no império da fraternidade, como trabalhou pessoas como Sócrates, pessoas como nosso querido Chico Xavier. Chico dizia que se ele tivesse alguma autoridade na vida, que ele mandaria colocar no portal de cada cidade, escrito assim: amai-vos uns aos outros. Que na hora que você começa a compreender esta máxima, né, você muda de postura. Você já não fica na tentativa equivocada de querer tudo para você. Quantas pessoas eu já conheci nesta vida que já foram para o mais além, que deixaram aqui histórias muito bonitas, né? Histórias riquíssimas. Quantas pessoas? Quantos Mahatma Gandhi? No entanto, quantas pessoas nós assistimos todos os dias que vão para o mais além, nos deixando um legado terrível de dor e sofrimento, pela soberba, pela ignorância mesmo, né? Quando não, por outros sinais de pobreza moral. Porque o homem que tem uma moral elevada, o homem que tem dignidade, ele não se permite se envolver em questiúnculas, ele não se permite, se ele pode ao maior, porque ele vai ao menor. É muito fácil violentar aqueles que não têm recursos. Mas isso é uma era tão negra da história da humanidade, não é? Já vivemos um momento em que deveríamos ter como base, como guia da nossa vida, realmente a grande luz do mundo, não é? E para concluir, essa foi uma das perguntas que nosso querido irmão Allan Kardec fez aos espíritos da codificação, né? Se já teria havido na Terra algum homem que pudesse ser compreendido como guia e modelo da humanidade, né?
E os espíritos responderam a Allan Kardec: sim, esse homem já esteve aqui, Jesus de Nazaré. Então nós temos essa cartilha dele para compreender. Nós temos essa cartilha que é um guia, né? Para que a gente não se perca no caminho. Para que a gente não seja um perdulário da vida, né? Pensa um pouco nisso, tá bom? Pensa que a tua família é todos aqueles que estão em sofrimento agora, em qualquer lugar desse bendito planetinha. Pensa que a tua família sou eu, é do outro lado, aquele que você não conhece ainda, né? Somos uma só família, vivendo em uma bolinha chamada planeta Terra. E que se a gente não se amar, nós corremos um grande risco de se aniquilar uns aos outros. Namastê, Namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em tuas decisões, em tuas posturas. Muita paz.